Fala galera, Gustavo aqui do canal Senhor Programador. Você sabia que os arrays são um dos tipos de dados mais utilizados no JavaScript? É por isso que hoje vamos falar sobre 8 métodos para manipular arrays que são essenciais para o nosso dia a dia, porque eles vão facilitar demais o nosso trabalho. Para falar sobre eles, eu criei aqui um array inicial, que eu dei o nome de Grocery List, que ele simula como se fosse uma lista de compras que eu tenho que fazer no mercado. Então, cada item aqui, cada elemento desse array é um objeto que tem uma propriedade name e o nome do produto que eu tenho que comprar, e também uma propriedade price com o preço desse produto. Então, o primeiro método que a gente vai falar hoje aqui é o método chamado filter. O método filter ele vai filtrar o nosso array de acordo com alguma coisa que eu queira procurar nele. Então, se por exemplo eu quisesse filtrar esse nosso array para pegar apenas os produtos que custam R$8 ou mais, a gente poderia chamar aqui o nosso array grocery list, chamar o método filter nele, e como parâmetro esse método filter recebe uma função, então eu crio aqui uma function, e essa função ela recebe como parâmetro qual que é o elemento do array que a gente está analisando, né? Que a gente vai analisar um elemento de cada vez. Então aqui eu crio uma variável, por exemplo, com o nome de product, porque a gente vai analisar um produto de cada vez, e dentro desta função aqui, a gente vai colocar qual é o caso que a gente quer que seja analisado no nosso método filter. Então primeiro eu dou um return, porque estamos dentro dessa função, e como eu havia dito, a gente vai querer analisar, né, pegar apenas os produtos que custam R$8 ou menos. Então aqui eu vou pegar do nosso product o preço dele, e eu quero pegar apenas aqueles produtos que custam R$8 ou menos, tá? Se esse caso teste aqui retornar true, o método filter vai retornar esse product para a gente. Se esse caso teste retornar false, o método filter não retorna esse product, daí ele vai analisar o próximo produto da nossa lista. Então, o método filter ele retorna um novo array. Eu vou criar aqui uma variável para armazenar esse novo array, que eu vou chamar de inexpensive items, como se fossem os itens, os produtos baratos, né? E aqui embaixo eu vou dar um console log nesse nosso novo array que foi criado, que se eu salvo, eu posso ver que é retornado exatamente um novo array com 4 posições, apenas com os 4 produtos que custam R$8 ou menos. E o legal do método filter, e também dos demais métodos que a gente vai ver hoje aqui, é que eles não alteram o nosso array original. Tanto é que se eu dou aqui um console log do nosso array original grocery list, eu posso ver que ele está igualzinho com os mesmos 6 produtos que ele tem. Isso daqui é super útil porque a gente não precisa ficar se preocupando se o método que a gente está utilizando ele altera o nosso array original ou não. E uma abreviação que a gente pode fazer aqui é que aqui nessa nossa função, dentro do método filter, a gente pode transformá-la numa arrow function para ela ficar um pouco mais legível. Então eu tiro aqui essa palavra, esse texto function, e depois do parâmetro eu coloco aqui o sinal de uma setinha, de uma flecha, que é o sinal clássico da arrow function, que isso daqui vai continuar funcionando normalmente. O próximo método que a gente vai analisar é um método chamado map, e a estrutura dele é muito parecida com a estrutura do filter. Para o método map, a gente vai utilizar ele quando nós queremos criar um novo array com algumas informações do nosso array original. Então vamos supor que eu quisesse criar um novo array que contém apenas o nome dos nossos produtos aqui dessa nossa lista. Então para isso eu poderia colocar aqui o método map. Esse método map vai continuar recebendo essa função como parâmetro, que vai analisar cada um dos produtos de cada vez, mas nesse caso eu quero que seja retornado o nome dos produtos. Então aqui eu pego product.name. Se eu salvo isso daqui, eu posso ver que é retornado para a gente esse primeiro aqui, ó, exatamente um novo array, apenas com o nome dos nossos produtos. Só vou tirar esse console log que estava aqui embaixo, e a gente poderia fazer a mesma coisa, por exemplo, para criar um novo array apenas com o preço dos produtos. Aqui eu trocaria name para price, que se eu salvo é criado um novo array apenas com o preço dos produtos da nossa lista. E vamos supor que eu quisesse criar um novo array com os preços dos nossos produtos, mas eu quero transformar, por exemplo, esses preços que estão em reais para dólar. Para fazer isso, eu poderia pegar aqui o nosso product price e multiplicá-los por, vamos supor, 5. E se eu salvo, a gente pode ver que é criado um novo array para a gente, agora com o preço dos produtos, só que os preços estão todos multiplicados por 5. E o método map ele é muito útil para inúmeros casos diferentes e com certeza você vai utilizá-lo muito no seu dia a dia para lidar com arrays. O próximo método que a gente vai ver é o método chamado find, em que esse método find ele tem uma estrutura muito similar com os dois primeiros que a gente já viu.
E o método find ele vai procurar aqui no nosso array e vai retornar apenas o primeiro elemento que retorna true para esta nossa verificação aqui dentro da função. Então vamos supor que eu quero procurar um produto na minha lista que tenha um nome cookie. Para fazer isso, eu posso usar aqui o método find, que ele vai continuar recebendo esse array aqui para analisar um produto de cada vez. Mas aqui dentro eu vou querer fazer uma verificação para ver se o nome desse produto é igual a cookie, tá? E aqui eu só vou trocar o nome desta nossa variável, colocar aqui um found product para ficar um pouco mais real, né? Se eu salvo isso daqui, é retornado para a gente exatamente aquele nosso produto que tem o nome cookie. Mas repare que, como eu falei, o método find ele vai retornar apenas o primeiro objeto que passa nesse nosso teste aqui. Então, se, por exemplo, eu colocasse aqui que eu quisesse procurar um produto que tenha um preço igual a 5 e eu salvo, eu posso ver que é retornado o produto chocolate aqui pra gente. Mas na nossa lista original a gente tem tanto o produto chocolate quanto o produto Coca-Cola, que custa 5. Mas esse método find, ele retorna apenas o produto chocolate, porque o produto chocolate é o primeiro que apareceu aqui, é o primeiro que retornou true aqui nesse nosso caso teste. O próximo método que a gente vai falar um pouquinho é o método chamado sum. O método sum ele vai checar se pelo menos um elemento do nosso array passa no caso teste que a gente colocar aqui. Se pelo menos um elemento passar, o sum vai retornar true, mas se não, ele retorna false. Então vamos supor que eu quisesse checar se pelo menos um item da nossa lista é mais caro do que R$40. Para isso eu colocaria aqui o método sum, ele vai continuar recebendo essa função como parâmetro para analisar um produto de cada vez, mas nesse caso eu vou querer fazer uma verificação para ver se o preço desse produto é maior do que 40, tá? E eu só vou trocar o nome dessa variável para, por exemplo, has expensive items, para ver se a gente tem um produto caro nessa lista. Se eu salvo, ele retorna false. Isso porque nenhum produto da nossa lista tem um preço igual a 40, né? Aqui, na verdade, eu queria colocar maior do que 40, mas ele vai continuar retornando false, porque nenhum produto da nossa lista tem um preço maior do que 40. Mas vamos supor que eu quisesse fazer agora uma verificação para ver se tem algum item ali no nosso array que tem um preço maior do que 25. Se eu salvo, o método sum agora retorna true, porque a gente tem, né, pelo menos um produto na nossa lista, que nesse caso é esse produto fish, que custa mais do que 25. E o próximo método que a gente vai ver é o método chamado every, que ele é muito parecido com o método sum, mas nesse caso aqui, ele vai checar se todos os itens da nossa lista passam nesse caso teste que a gente colocar aqui. Então, se eu troco esse sum para o every e salvo, eu posso ver que ele já retorna false para a gente, porque não é todos os produtos da nossa lista que têm um preço maior do que 25. Mas se eu quisesse checar agora se todos os produtos da minha lista têm um preço maior do que 1 e eu salvo, eu posso ver que retorna true, porque sim, todos os itens ali da nossa lista têm um preço maior do que 1. E o próximo método que a gente vai ver é o método chamado reduce. O método reduce ele é um pouco diferente dos métodos que a gente já viu até agora. Esse reduce ele vai executar para cada um dos elementos do nosso array a função que a gente passar aqui e, como o próprio nome já diz, ele vai reduzir tudo em um único valor de retorno. Então, se por exemplo a gente quisesse calcular o valor total que vai dar essa nossa lista aqui, né, somando o preço dos produtos, se a gente fosse fazer isso tradicionalmente, a gente poderia criar uma variável total e criar um for loop tradicional para ir analisando cada um dos itens, pegando o preço deles e ir atualizando aquele valor da nossa variável total para calcular o valor total aqui da nossa lista. Mas para fazer isso usando o método reduce, a gente poderia fazer o seguinte. Primeiro eu vou colocar aqui o nosso reduce. Esse reduce ele vai continuar recebendo como primeiro parâmetro esta função, só que nesse caso, esta função ela vai ter um parâmetro antes desse nosso product aqui. E esse primeiro parâmetro que essa função vai ter vai ser a variável que nesse caso vai armazenar o valor total das compras a cada iteração. É a variável que vai ficar atualizando o valor dela a cada iteração, que aqui eu vou chamar de current total, tá? E esse método reduce, ele recebe como segundo parâmetro dele, então depois dessa função ó, aqui embaixo, qual é o valor inicial desta variável current total. E o valor inicial dela, né, é 0, porque a gente vai começar com um valor total de 0, ok? E aqui dentro dessa função a gente vai, de fato, fazer essa nossa conta do total. Então, primeiro a gente vai pegar o preço do produto que a gente está analisando
e vamos somar esse preço ao valor da nossa variável current total, ok? E ao final de tudo, esse método reduce, ele vai retornar para a gente qual é o valor total que deu da soma aqui dos preços. Então eu vou armazenar esse valor total aqui numa variável chamada total. Se eu salvo isso daqui, eu posso ver que é retornado 55, que é o valor total da soma dos produtos da nossa lista. E como esse método reduce é um pouquinho mais difícil do que os outros que a gente viu até agora, vamos entender exatamente o que está acontecendo aqui dentro dele. Então, primeiro, ele continua recebendo essa função como primeiro parâmetro, em que, nesse caso, a gente criou essa variável current total, que é a variável que vai ficar armazenando, atualizando a cada iteração do método reduce, atualizando de acordo com o preço do produto que a gente está analisando, tá? E aqui a gente começou essa variável total com o valor de 0. Então, primeiro, o método reduce vai pegar esse primeiro produto, que é o chocolate. Aqui a gente pega o preço dele, que é 5, e somamos com o valor da current total, que começa com 0. Então, 5 mais 0 é igual a 5. E esse valor de 5 vai ser armazenado na variável current total. Daí, o reduce vai para o próximo produto, que é a banana. A gente pega o preço dela, que é 3, e somamos com o valor da current total, que é 5. Então, 3 mais 5 é igual a 8. Esse valor 8 vai ser armazenado na variável current total. Daí a gente vai para o próximo produto e assim por diante, até chegar nesse último produto, eggs, que a gente pega o preço 10 e soma ao valor que estava armazenado na current total. E ao final de tudo, o método reduce vai retornar este valor total aqui para essa nossa variável total que nós criamos, tá? E uma coisa interessante de comentar é que, se por exemplo a gente tivesse começado aqui o valor da nossa current total com 1000 em vez de 0, era esperado que aqui desse 1055. Então, se eu salvo, a gente pode ver exatamente 1055, porque agora a gente iniciou com o valor da nossa variável current total, um valor igual a 1000. O próximo método que a gente vai comentar aqui é um método chamado for-each. E o método for-each é um pouco diferente dos que a gente viu até agora, porque esse método não retorna nada, ele não tem um retorno. Então, a gente pode tirar esse console log que a gente estava dando aqui embaixo, e também tirar essa variável aqui que a gente estava armazenando o retorno dos nossos métodos. Aqui eu vou chamar o método for-each, tá? E também eu vou tirar esse 1000 aqui, que era referente ao método reduce, tiro essa vírgula, e também vou tirar essa variável current total aqui. Então, esse método for-each, nós vamos usar ele para rodar em cada um dos itens do nosso array e fazer alguma coisa em todos eles. Então, nesse caso aqui, como ele não tem return, a gente tira esse return. Eu vou fazer para que cada um dos produtos ali da nossa lista, eles retornem um console log aqui para a gente com algum texto do tipo comprar o produto. E aqui eu vou colocar o nome do produto, que se eu salvo, eu posso ver que é dado um console log para cada um dos produtos que a gente tem ali na lista. E esse método for-each, ele é útil para quando, por exemplo, a gente utiliza aquele for loop tradicional, a gente pode substituir aquele for loop tradicional por esse método for-each para ficar um código um pouco mais limpo, da gente ler. E o último método que a gente vai comentar aqui hoje é um método chamado includes. O método includes, ele não recebe uma função como parâmetro. Então aqui, se eu chamo o método includes, eu posso retirar essa função que a gente estava passando como parâmetro para os outros métodos. E também para esse método eu vou criar um novo array aqui, que eu vou chamar mesmo esse array de array. E nele eu vou colocar aqui os números 1, 2, 3 e também colocar um texto, uma string chamada Gustavo. Esse método includes, ele vai verificar se o array que a gente analisar, ele possui dentro dele o valor que nós passarmos como parâmetro. Então, por exemplo, eu vou ver se esse nosso array tem dentro dele o número 2, tá? E eu vou armazenar a resposta do método includes aqui numa variável que eu vou chamar de answer. Eu vou dar um console log na nossa answer. Se eu salvo, eu posso ver que é retornado true, porque de fato o nosso array tem aqui dentro dele o número 2. Mas se eu fosse analisar se o nosso array tem o número 4, esse método retornaria false, E a gente pode analisar também se o nosso array tem uma string chamada Gustavo, ele vai retornar true para a gente. Mas se eu trocar esse G maiúsculo para G minúsculo e salvo, agora ele retorna false, porque o nosso array não tem o Gustavo escrito desse jeito que a gente passou aqui. Esses 8 métodos são muito utilizados no dia a dia e eles podem te ajudar demais a resolver lógicas complexas utilizando menos código. Se gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreve aqui no canal. Fui!